Fala galera, beleza? Bem, estamos no final de semana de decisões pelas semifinais da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro empatou em 1-1 com o Vasco em São Januário e se classificou para a decisão. Já o Flamengo visita o Corinthians na Arena de Itaquera, com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 1-0 no Maracanã. Essa semifinal ela foi alvo de muitas discussões por causa da data, né? Do período, do dia em que ela ia acontecer. De acordo com o calendário da CBF, que é a entidade que organiza a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, os jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil são previstos para acontecer no dia 16 e 17 de outubro, quarta e quinta-feira, respectivamente. Mas, após uma solicitação do Flamengo e do Atlético Mineiro também, indiretamente, mas o Flamengo foi quem pediu, que ele teria quase 9 desfalques, se o jogo acontecesse no meio de semana, na quarta-feira, ele teria quase 9 desfalques, em razão de jogadores lesionados e ou atletas que estavam servindo as suas respectivas seleções. Por quê? Bom, existe a data FIFA, né? O fato do jogo de volta da Copa do Brasil ser disputado no dia 16 e 17 de outubro, ele implicaria em fazer com que o Flamengo e o Atlético Mineiro não pudessem contar com os atletas que estavam servindo as suas respectivas seleções na data FIFA, período onde as seleções se reúnem para disputar amistosos e ou jogos válidos pelas eliminatórias de Copas do Mundo ou Copas continentais, como a Copa América e a Eurocopa. A mudança ela foi acatada pela CBF, ou seja, o jogo passou do dia da quarta e da quinta-feira para o sábado e domingo. A mudança gerou muito descontentamento por parte do Corinthians e do Vasco, que se sentiram prejudicados, já que eles brigam na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. E, enfim, o Corinthians tem a Sul-Americana também, ou seja, ele tem que conciliar 3 competições ao mesmo tempo e a briga pelo rebaixamento. O Vasco só tem a Copa do Brasil, mas ainda não se garantiu, né? Ainda não somou pontos suficientes para escapar do rebaixamento. E em meio, né, enfim, a discussão passou, a CBF manteve os jogos no final de semana e eu gostaria de trazer nesse vídeo, né, discussão sobre uma mudança simples, né, uma mudança não tão simples, né, mas uma mudança que a CBF poderia fazer na Copa do Brasil que poderia melhorar não só a questão financeira, aproveitar que tem os jogos da Copa do Brasil no final de semana para fazer uma mudança que poderia mexer tanto na parte financeira quanto ajudar a desafogar o alto número de jogos do calendário. Seria a semifinal e a final da Copa do Brasil seriam disputadas em jogos únicos, em campo neutro. Eu sei que muita gente não gosta da ideia de jogar em jogo único, em campo neutro. Eu também tenho minhas discordâncias. Quando a Conmebol fez, né, anunciou que a final da Libertadores passaria a ser disputada em jogo único, eu não gostei da ideia. Hoje tem algumas ressalvas contra, mas eu acho que a semifinal e a final da Copa do Brasil em jogo único poderia ser uma mudança interessante. Por quê? Bom, a primeira coisa seria uma maior expectativa pelo jogo. O calendário do futebol brasileiro ele é uma aberração do ponto de vista de logística, né, os clubes, né, porque tem muito jogo, tem jogo quarta, domingo, os clubes não se preparam direito para as partidas, os atletas não têm o descanso necessário e a CBF não parece não se importar muito, né, com essa questão. Ao ter o jogo único, você cria uma expectativa maior, ou seja, só a definição, né, do finalista ou do campeão, ela aconteceria num único dia, é aquele dia. Você poderia resolver tudo num dia só. Um jogo no sábado ou no domingo, enfim, e a final no domingo ou no sábado. Como acontece com a final da Copa Libertadores, que acontece sempre no sábado. Você criaria uma expectativa maior, né? A final vai acontecer naquele dia. Isso, consequentemente, pode atrair mais os olhares dos veículos de comunicação que pagam, né, que compram os direitos televisivos, enfim, em grupos empresariais, não só os veículos de comunicação, não são só os veículos de comunicação que pagam dinheiro
para comprar os direitos televisivos dos campeonatos, né? Tem grupos empresariais, fundos, enfim. Isso atrairia mais investimento, mais dinheiro, porque você teria um jogo, mas um grande evento, né? Você poderia explorar, apesar de eu não gostar também da ideia de explorar o evento, você poderia explorar o evento, poderia fazer uma coisa grande, né? Um jogo único, concentrar todo mundo no mesmo local, seria interessante. A FA Cup tem esse regulamento, né? As semifinais e a final, elas acontecem no estádio de Wembley, campo neutro, com empate no tempo normal, o jogo vai para a prorrogação. Seria uma medida interessante para você criar uma maior expectativa para o jogo e gerar um maior lucro. Além disso, você poderia arrecadar mais, os clubes poderiam arrecadar mais com um maior aumento do ingresso. Olha só que coisa suja, baixa, mas poderia acontecer. Os times poderiam arrecadar mais, porque com a semifinal de jogo único, você poderia colocar mais público no estádio. A gente tem um exemplo da semifinal do Atlético Mineiro e Vasco, né? O Atlético Mineiro colocou acho que mais de 50 mil pessoas, né, no jogo de ida na Arena MRV, e o Vasco colocou quase 30 mil pessoas em São Januário. Se o jogo fosse em partida única, por exemplo, numa Mega Rinch, que cabe mais de 70 mil pessoas, os dois times poderiam arrecadar mais. Né? Lógico, se o ingresso fosse mais caro também, né, que poderia afastar o público, as massas do estádio, mas os times poderiam arrecadar mais. E outro ponto a ser debatido também é o fato de, ao ter um jogo único da semifinal e da final, você desafogar o calendário dos clubes ao longo do ano. Com o regulamento da Copa do Brasil com os clubes que disputam, né, a Libertadores, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, né, e campeões de Copa do Nordeste, com a Verde entrando naquela última fase antes das oitavas de final, sempre com jogos de volta, ou seja, o time que quer ser campeão tem que fazer 10 jogos, né? Tem a fase de 16 avos, oitavas de final, quartas de final e semifinal e final, sempre jogo de volta. Com a semifinal e final em jogo único, você tira 2 jogos do calendário, ou seja, as equipes que vão disputar essas fases da Copa do Brasil teriam uma semana cheia de preparação, o que pode, consequentemente, melhorar o espetáculo do jogo. O nível de atuação dos atletas de campo, com uma semana cheia de preparação, pode ser melhor. O que, olha só, pode atrair mais os olhares de outros veículos de comunicação para pagar os direitos autorais do campeonato, né, da Copa do Brasil. Você valoriza a competição no jogo único. Além disso, como a Copa do Brasil hoje majoritariamente tem clubes de Série A disputando as quartas de semifinal, ter jogo único ajudaria a desafogar o calendário dessas equipes. Acho que seria uma medida interessante, algo para ser debatido entre os clubes, dirigentes, né, atletas e a CBF.